Boa tarde, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus e mais uma vez também ouvir da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé, abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. É o Evangelho que temos, pela graça de Deus, procurado estudar, meditar. Capítulo de número 6, versículo de número 16 até o versículo de número 27. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16, até o versículo de número 27. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda graça, misericórdia, Deus único, verdadeiro, exaltado nos céus, na terra, nós te bendizemos, te adoramos pela tua pessoa, por quem tu és, te adoramos porque o Senhor é único digno de ser adorado, de ser honrado, pois tudo é teu, teu, Senhor, é o reino, domínio, glória e majestade. Nós bendizemos a Ti pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador, o mediador da eterna aliança, aquele que veio a este mundo, assumiu uma natureza humana, viveu de modo obediente à Tua lei e foi levado à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, a fim de que por meio dele o Senhor pudesse conceder graça, favor, redenção, perdão de pecados a nós, de modo imerecido, unicamente pela sua justiça e pelos seus méritos. Nós te louvamos, ó Deus, pela pessoa do Senhor Jesus, pela sua obra perfeita e única realizada em nosso favor, de modo que tudo que era necessário para a nossa redenção, tudo que era necessário para obtermos da parte do Senhor graça e favor, Cristo realizou em nosso favor, em nosso lugar. Queremos nesta noite, Senhor Deus, mais uma vez pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja gracioso para conosco, nos instruindo, nos iluminando com a Tua palavra, para que possamos não só compreendê-la, mas todo o nosso ser, a nossa afeição, seja conduzida, Senhor meu Deus, a conhecer a Cristo, a viver para Cristo e a viver para o propósito que fomos chamados, a glória do Teu nome. Ilumina o nosso entendimento, nos faça compreender cada dia mais
a tua palavra e revela a nós a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas que o Senhor também nos leve a andar e a nos conduzir de conformidade com a verdade que temos lido, ouvido da parte do Senhor. Sê conosco, perdoa os nossos pecados. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, sei que quando nós lemos a Escritura, quando nós buscamos compreender a Escritura, e nós vamos ver que a Escritura nos revela uma situação e uma condição tão terrível, tão caótica, que a queda, o pecado trouxe sobre o homem, sobre a humanidade. O pecado, podemos dizer, causou um caos em toda a humanidade. O pecado causou um caos na vida de cada pessoa. Nós não vemos mais aquilo que nós deveríamos ver. Nós não conhecemos mais aquele a quem nós deveríamos conhecer. Nós não amamos mais aquele a quem nós deveríamos amar. Nós perdemos o propósito para o qual nós fomos criados. Nós não vivemos mais, o homem não vive mais para o propósito que ele foi criado, para a glória e para o louvor do Senhor Deus. Nós buscamos satisfação em todas as coisas, mas elas nunca irão nos dar satisfação. Nós buscamos satisfação em coisas e felicidade em coisas que não satisfazem, que não preenchem e que nunca de fato irão preencher. Nós desprezamos aquele que é o único que pode nos dar satisfação. Nós deixamos de obedecer àquele que nos criou e nos rebelamos contra ele. Nós viramos as costas para aquele que nos criou, para aquele que nos fez, de modo para que todas as coisas viessem ser nele satisfeita e nele viesse todas as coisas ser o seu propósito, que é a glória e o louvor do seu santo nome. Mas quando nós vamos ver em Cristo, tanto na sua encarnação, na sua morte e ressurreição, nós vamos ver que é nele que todas as coisas elas são reconduzidas. É nele que todas as coisas voltam ao seu lugar devido. É nele que todas as coisas elas vêm serem redirecionadas para o fim, para o propósito. É nele que nós vamos encontrar a plena satisfação. É nele que nós vamos encontrar a razão da nossa vida. E é nele que nós vamos encontrar o propósito para que nós fomos criados. É em Cristo que Deus vai reconduzir todas as coisas, ou retornar todas as coisas para o seu devido lugar, para a ordem para a qual todas as coisas, as quais Deus fez e para a qual Deus conduziu para o seu propósito. O texto que nós lemos, o Senhor Jesus aqui vai nos trazer clareza quanto a este assunto. O Senhor Jesus vai aqui nesses dois textos, especificamente no versículo de número 26 e 27. Nós vamos ver e olhar para esse texto, para a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, neste tempo em que ele esteve aqui, encarnado, no tempo que ele viveu aqui no seu ministério. Ele aqui vem conduzir todas as coisas para o fim, para o propósito, ou reconduzindo todas as coisas para o seu devido lugar, para o seu devido propósito. As prioridades são redirecionadas em Cristo. O propósito que fomos criados são redirecionados em Cristo. Mas o propósito que Deus nos fez e para o qual ele deve existir na nossa vida também é reconduzido em Cristo. Que ele seja o centro, o lugar, a satisfação de toda a nossa vida. É em Cristo que tudo é reconduzido. É em Cristo que todas as coisas voltam para o seu devido lugar. Primeiro na nossa alma, primeiro no nosso coração. O coração do homem encontra paz.
o coração do homem encontra segurança. O coração do homem reconciliado com Deus encontra paz na sua consciência, porque ele vai ter a plena certeza: Cristo realizou uma obra em seu favor, perdoando os seus pecados. Esse é um dos maiores problemas que o homem traz sobre si, é a sua culpa. E isso traz tantos problemas psíquicos, emocionais. E o homem só vai ter a paz na sua consciência, só vai ter paz no seu coração quando ele é reconciliado com o Senhor Deus, quando ele é reconciliado com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar nesse texto com o tema aqui: labutai pela comida que subsiste para a vida eterna. 3 coisas nós vamos ver aqui. Aqui nós vamos ver o Senhor Jesus reconduzindo a nossa motivação para segui-lo. Nós vamos ver primeiramente Cristo redirecionando qual é a nossa motivação para segui-lo. Ele vai tratar acerca das motivações erradas, mas ele vai reconduzir a motivação correta, a qual todos nós devemos ter. Mas aqui nós vamos também ver Cristo reconduzindo o fim, o propósito para o qual Deus nos criou. Ele vai nos redirecionar, que nós fomos criados para o louvor da sua glória, para viver com propósito mais elevado, muito mais daquilo que nós pensamos ou vivemos, que é para o nosso próprio fim e para a nossa própria felicidade. Mas não é. O fim de todas as coisas na nossa vida, de tudo, por isso que ele vai dizer: labutai, trabalhai por aquilo que é eterno, por aquilo que não perece, porque o fim de todas as coisas é a glória de Deus e o fim é retornar para a eternidade. Mas por último nós vamos ver que o Senhor Jesus vai também nos reconduzir, ou ele vai nos redirecionar para a sua bendita pessoa. Ele vai redirecionar mostrando que a salvação está unicamente nele. E aí, mais uma vez, ele vai tirar qualquer dúvida de alguém que possa pensar ou em salvação pelas obras, ou que possa pensar que há um outro caminho para a salvação. Esta salvação, ela é exclusiva. É ele e somente ele que salva. Mas ele também vai reconduzir não só a salvação, ele vai reconduzir a nossa satisfação. É nele e somente nele que nós vamos ser plenamente satisfeitos nesta terra. Porque só ele, por meio dele, nele, é que nós vamos ser felizes e perfeitamente satisfeitos no céu. O céu será o céu para nós, por causa de Cristo. O céu será plenamente a nossa satisfação, a nossa felicidade, porque ela estará em Cristo. Mas é onde ele vai reconduzir aqui. É ele também, nesta terra, que deve ser a nossa única satisfação. A nossa felicidade está exclusivamente também na sua pessoa. Portanto, a primeira coisa que nós vamos ver aqui neste texto é o Senhor Jesus reconduzindo a nossa motivação em segui-lo. O texto, ele está aqui do contexto após a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta 5.000 pessoas e depois disso, então, ele se retira. Seus discípulos se retiram e eles vão para Cafarnaum. E já era noite, os discípulos vão sozinhos, Jesus fica, Jesus não vai com eles. Mas durante esse período que eles estavam no mar, veio uma tempestade, um vento. E aí, nesse tempo aqui, o Senhor Jesus então vai a eles, caminhando sobre o mar. E quando eles veem o Senhor Jesus, a eles causa um temor, um medo, mas eles reconhecem que é o Senhor Jesus que está vindo. O Senhor Jesus então entra no barco, né? Está lá com ele, ou fica nesse período com eles. Aqui nós vamos ver, é um milagre do Senhor Jesus, ele andando sobre o mar. Ele depois a multidão vai perguntar: como é que tu chegastes aqui? Porque eles veem que o barco que ele deveria vir estava do outro lado. Nós vamos ver que o Senhor Jesus não responde. Este é um acontecimento que é revelado unicamente aos discípulos. Só eles veem e só eles reconhecem, veem
este milagre de Jesus andando sobre o mar, ele sendo de fato o Senhor sobre a sua criação, e alguns aspectos da pessoa de Cristo que ele vai revelar somente aos seus discípulos. Alguns aspectos sobre a sua deidade, sobre a sua humanidade, ele vai tornar conhecido de uma maneira bem exclusiva àqueles que são seus, aos próximos. E este aqui é um fato que ele não procura dizer para os outros, olha, eu vim porque eu andei. Sempre pense o seguinte, o Senhor Jesus nunca vai procurar uma autopromoção, ou nunca ele vai expor algo para alguém o que não consegue discernir ou compreender naquilo que ele é ou naquilo que ele faz. Então ele vem, e aí o que acontece? É que no dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele. Então o que eles fizeram? Eles então, a multidão, viu que ele não estava ali, nem os seus discípulos, pegaram um barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E foram até ali e encontrando o Senhor Jesus do outro lado do mar, eles fizeram uma pergunta a ele. E provavelmente esta era uma pergunta porque despertava a curiosidade dele. Mestre, quando chegastes aqui? O Senhor Jesus, nós vamos ver, ele não entra numa resposta quanto à pergunta dele, ele não responde e ele não faz isso por uma razão, né? Havia algumas coisas que ele queria, digamos assim, aproveitar nesta pergunta deles para trazer algumas instruções preciosas quanto à motivação deles. Quando eles vêm aqui procurar o Senhor Jesus, e então, mais uma vez, nós vamos ver que Jesus, ele procura sondar o coração deles, como sempre ele faz. Eles perguntam, mestre, quando foi ou como foi que o Senhor chegou aqui? Mas nós vamos ver, meus irmãos, que o Senhor Jesus aproveita mais uma vez para alcançar o coração deles, para sondar o coração deles de uma maneira honesta, sincera, a fim de conduzi-los à verdade. Mais uma vez, o Senhor Jesus vai mostrar a eles que ele conhece o coração deles. Mais uma vez, ele vai mostrar que ele sabe a motivação pela qual eles estavam procurando. Toda aquela labuta, todo aquele esforço de chegar até eles, e eles vêm então aqui questionando mais uma vez, talvez numa inquietude, como foi que ele chegou? Mas mais uma vez o Senhor Jesus vai procurar conduzi-los à sua bendita pessoa. E esse é o propósito dele. Ele não entra aqui em questões, essas não eram questões para estarem discutidas ou para eles saberem. Mas ele vai aproveitar primeiramente para sondar e mostrar que ele conheceu o coração deles, que ele sabia as motivações, mas ele não vem apenas sondar por sondar. Entenda bem, quando ele vem aqui mostrar, ele tem o propósito de conduzi-los à verdade, tem o propósito de conduzi-los à sua bendita pessoa. Aqui nós vamos ver que, mais uma vez, o Senhor Jesus trata de uma maneira honesta. Há uma extrema honestidade aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é profundamente honesto. João já havia dito, já havia relatado as razões por que eles seguiam, a multidão seguia. Lembra? Ele já vem dizer que muitos seguiam por causa dos sinais que eles viram. João já havia deixado isso bem claro. Mas, mais uma vez, o Senhor aqui não deixa de vir a eles e dispor as motivações pelas quais eles buscavam o Senhor Jesus Cristo e as motivações as quais eles estavam seguindo. E ele vem aqui expor as motivações erradas deles. Ele é verdadeiro para com eles. Eu falei, ele é honesto. Nós sempre vamos ver isto no Senhor Jesus Cristo. Ele nunca deseja que alguém venha segui-lo por uma razão errada, por uma motivação errada. Ele nunca quer enganar ninguém.
Ele não deixa nenhuma dúvida para alguém quanto às implicações de segui-lo. E aqui ele, de uma maneira contundente, ele vai, digamos assim, sondar, avaliar aquilo que precisava ser avaliado deles. Eles precisavam ser expostos de uma maneira honesta. A motivação, a razão que eles estavam buscando a Cristo não era a legítima, não era a razão pela qual eles deveriam buscar. O seu objetivo, meus irmãos, aqui é tirar o engano deles, é conduzi-los, como eu falei, à verdade. E para que isso pudesse acontecer, ele necessariamente precisava confrontá-los. Ele necessariamente precisava expor a eles aquilo que provavelmente eles não gostariam que fosse exposto. Irmãos, eu sei que é muito difícil ouvir a verdade. É muito difícil ouvir a verdade quando alguém sabe aquilo que ninguém sabe. Quando só ele sabe o que ninguém sabe. Aqui ele está mostrando que ele conhecia o coração deles. Ele sabia quais as razões pelas quais eles estavam procurando. Em outras palavras, ele sabia toda essa labuta, esse esforço para chegar do outro lado do rio. Imagine só, é possível que alguém pudesse pensar, esses são os seguidores que eu quero. Labutam, largaram tudo, pegaram o barco, estão seguindo, é uma multidão. Senhor Jesus não se deixa enganar, mas ele não quer que ninguém venha segui-lo por motivações erradas. Ele aqui é de uma maneira extremamente honesto, ele é verdadeiro, ele precisa confrontá-los, ele precisa mostrar que ele conhece o coração deles. E quando ele faz isso, ele quer conduzi-lo à sua pessoa. Ele diz, vocês aqui, versículo 26, ele vai dizer, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais. Mas é interessante, Jesus havia feito sinais. E ele vai dizer, vocês me procuram não porque viste sinais. Na realidade, ele está dizendo para eles o seguinte, vocês estão me procurando não pelo sinal que vocês viram. O que vocês viram, na realidade, vocês não entenderam aquele sinal. Quando ele multiplicou os pães, aquele milagre apontava para quem? Para ele, para a pessoa dele. E ele está dizendo o seguinte para ele, eu conheço vocês. E essa é uma digamos assim, essa é uma realidade, enquanto para a gente, que nos causa temor. Né? Eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei a razão pela qual você me busca. Você não vem a mim por quem eu sou. Era isso que ele estava dizendo. Vocês não estão vindo a mim por quem eu sou, porque o sinal que eu fiz apontava para a minha pessoa. Mas vocês estão vindo a mim porque vocês comeram do pão, vocês se alimentaram. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, vocês estão procurando a mim, vão vindo a mim por aquilo que eu dei a vocês, por aquilo que eu estou dando a vocês, e não por quem eu sou, não para o lugar que eu devo ter na vida de vocês. Como eu falei, isso é algo que nos causa... É tão sério, mas essa é uma realidade, essa é uma verdade. Jesus me conhece, Jesus conhece você, mas veja a honestidade dele, veja como ele é honesto, verdadeiro. Ele vai lá no meu e no seu coração, ele avalia, ele sonda, ele diz, ele expõe. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer trazer a nós vergonha? Às vezes sim. Às vezes para nos quebrantar, nos humilhar. Mas saiba que é melhor ouvir a verdade, ser confrontado com a verdade, do que ser enganado, do ser permitido ou que alguém nos conduza ao erro. Isso nem eu e nem você vamos encontrar na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que sempre nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo, examinai, olhai, né? Pondere, pense. E ele faz isso de uma maneira correta, honesta. Ele está aqui mais uma vez
dizendo: o interesse de vocês é somente por aquilo que eu dei a vocês. Vocês não viram quem eu sou naquele milagre. O milagre apontava para quem? Para Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele diz: quem deu quem deu maná no deserto não foi Moisés, foi Deus. E ele está dizendo: aqui está aquele que é maior do que Moisés. Eu sou maior, eu sou o pão que desceu da vida. Meus irmãos, é melhor ouvir a verdade, por mais que nos envergonhe, por mais que nos confronte. É muito difícil, como eu falei, nós sermos confrontados. Mas é melhor ouvir a verdade, por mais que ela nos humilhe, do que ser enganado, do que ser deixado no erro e no engano. Isto nós não vamos ver na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está reconduzindo tanto eles aqui de uma maneira tão clara. Ele quer trazer, ele quer redirecionar o nosso coração para que nós venhamos segui-lo pela motivação correta, para que nós venhamos ter certeza que nós estamos seguindo por quem ele é. Quem é esta pessoa? Sobre o que nós sabemos, sobre o que nós cremos, sobre o que ele é e significa para nós. Porque senão nós podemos estar labutando, querendo, mas somente aquilo que ele pode prover a nós. E ele então vem aqui reconduzir. Isso é algo tão admirável na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele quer reconduzir nossas vidas. E é sempre o propósito de uma autoavaliação. O que ele estava fazendo com eles aqui? Que eles pudessem pensar, ponderar. Quem é que estava falando com eles? É o Filho de Deus. No mínimo, eles deveriam saber. Ele não está mentindo. Ele não estava mentindo. Ainda que ninguém soubesse. E tem coisas que ninguém sabe da nossa vida. Mas ele sabe. Mas ele vai lá fundo. E ele vai e nos mostra de uma maneira honesta, sincera, a fim de que nós venhamos ser honestos também. A fim de que a gente venha ser honesto. O que eles deveriam ver? Eles deveriam ser quebrantados. Tanto no milagre que o Senhor Jesus realizou, quanto agora. O milagre que o Senhor Jesus realizou de multiplicar os pães era para que os olhos deles fossem abertos e eles pudessem ver o Filho de Deus presente e eles quebrantarem-se em adoração. Mas da mesma maneira aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus quer, de fato, confrontá-los e sondar o coração para que eles viessem ser honestos. E isso é algo tão, digamos assim, tão saudável. É tão saudável quando nós somos confrontados com a verdade e a gente humildemente reconhece esta verdade. Humildemente eles deveriam dizer: o Senhor está certo. O Senhor está certo. Nós vemos aqui todo esse esforço porque nós estamos interessados num rei que satisfaça o nosso estômago, que alimente o nosso estômago diariamente, constantemente. Mas eles estavam perdendo de vista quem era aquela pessoa. E ele quer então não só redirecionar para a pessoa de Cristo, é ele, mas ele quer redirecionar a motivação. A motivação para seguir é por quem ele é, não por aquilo que ele nos dá. Ele não nos promete, digamos assim, aquilo que seria para alguns extraordinário, né, em termos de alimento todo dia, satisfação, bem-estar nesta terra. Não, ele avalia, ele sonda sempre. Lembro para aquele homem ansioso, desejoso de conhecer, de querer seguir, ele diz: mestre, eu vou seguir. E ele diz o seguinte: pense bem, avalie, pondere, saiba quem eu sou e saiba as implicações de me seguir. E entenda bem, ele não estava, parece que quando nós vamos ver, ele vem e diz: Senhor, eu vou te seguir para onde tu fores. E ele diz para ele: saiba de uma coisa, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A gente pode dizer, ele estava impedindo, barrando esse homem que veio a ele? Não, mas ele não queria que ele viesse seguir por uma motivação errada.
Ele não queria que ele viesse seguir de uma maneira distorcida, vendo a coisa quando ela não é correta. Da mesma maneira aqui, ele está redirecionando e dizendo para ele a motivação correta para vocês virem, me seguirem, me buscarem, labutarem, é por quem eu sou e não por aquilo que eu posso dar para vocês. Mas a segunda coisa aqui, nós vamos ver o Senhor Jesus reconduzindo ou redirecionando, né, as nossas vidas para o propósito qual nós fomos criados, que é o louvor da glória do nosso Deus. Veja o versículo de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Meus irmãos, uma das terríveis consequências da queda, do pecado, é que nós deixamos de ver aquilo que é mais importante, aquilo que é primordial, fundamental para a nossa vida. Nós não colocamos as coisas no devido lugar. O pecado nos causou esta ruína, digamos assim, esse caos. As coisas na nossa vida, por causa da queda, elas precisam ser, em Cristo Jesus, redirecionadas para o seu devido lugar, para a sua devida ordem. E aqui nós temos o Senhor Jesus dando uma exortação. Ele vai dizer então, trabalhai, né? Não pela comida que perece, mas trabalhai, labutai pela comida ou por aquilo que subsiste para a vida eterna. Como a exortação do Senhor Jesus, aqui ela é também honesta. Se a sondagem dele, digamos assim, a avaliação dele acerca da motivação deles era honesta, sincera, esta exortação também ela é saudável e ela é necessária. Ele não só aponta o erro deles, mas ele conduz ao que é certo. E esse é sempre que nós vamos ver no Evangelho. O Evangelho não é aquilo que apenas diga isto é errado, isto é, ou não faça isso, mas o Evangelho, ele vai nos reconduzir para aquilo que é certo. E aqui o Senhor Jesus, ele vem exortar com o propósito de conduzi-los a uma visão correta acerca da vida e o propósito nosso neste mundo. O que significa aqui quando ele diz trabalhai? Ele diz, trabalhai não pela comida que perece. O que significa? Será que o Senhor Jesus está dizendo? Será que ele está dizendo o seguinte, pare de trabalhar, não trabalhe. Quando ele diz trabalhai, não pela comida que perece. Será que ele está dizendo então que nós não devemos trabalhar para nos sustentar, para nos manter? Será que aqui ele está dizendo, olha, pare de trabalhar, não trabalhe, ou não dependa do trabalho para se sustentar? Não, porque nós vamos ver em todo o Novo Testamento, nós vamos ver que todo o Novo Testamento, ele não só dignifica o trabalho, como ele exorta-nos a trabalhar. Paulo diz que aquele que furtava, agora não furte mais. E aqui nós vamos ver esses dois lados bem presentes do Evangelho. Não faça isso. Aquele que furtava, não furte mais. E o que é que deve fazer? Trabalhe. Então, nós vamos ver em todo o Novo Testamento que o Novo Testamento, ele exorta ao trabalho, ele dignifica o trabalho, mas quando nós vamos ver aqui, ele quer colocar as coisas no seu devido lugar. Ele quer trazer as coisas com relação a clareza das coisas que devem estar no seu devido lugar. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa existência não se resume a esta vida. Primeira coisa que nós precisamos entender, a nossa existência não se resume a esta vida. Esta é uma visão humanista, mundana, que a vida, a nossa existência se resume apenas a este mundo, apenas a terra, apenas esta vida. E esta é a visão de comer, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Para
As pessoas, elas inverteram, o pecado verteu isso. As pessoas passam a viver para esta terra e acham que tudo aqui, a vida toda, a existência se resume apenas aqui. Não é. Nós temos corpo e nós temos espírito. E a vida não se resume apenas a essa existência, ou a existência não se resume apenas a este mundo. Isso significa dizer que nós morremos e que morte não significa não existência. Entenda sempre bem isso. Morte não significa não existência. É o que sempre o homem, o pecado causou. A vida se resume aqui e a morte nós deixamos de existir. Não é verdade. Morte não significa não existência. Morrer, nós vamos continuar a existir. Nós vamos continuar a existir, claro, numa condição separada do nosso corpo. Mas significa dizer que nós vamos continuar existindo ou no céu com o Senhor ou numa vida eternamente separada dele. E aqui, portanto, o Senhor Jesus ele está exortando para redirecionar para o propósito final mais elevado, que é o quê? Que a vida não se resume aqui. Que a vida, há uma vida eterna, há uma eternidade para se viver. E isso é uma realidade que nós vamos sempre entender. Nós não fomos criados, nós fomos criados para viver o quê? Eternamente aqui nesta terra. Saiba sempre disso. Nós fomos criados para viver eternamente aqui. Nós fomos criados diferente dos anjos. Os anjos foram criados para a esfera espiritual, celestial. Mas o homem foi criado para viver nesta terra, para viver eternamente aqui. Foi o pecado que causou o quê? Esta separação. Foi o pecado que trouxe a morte. Foi o pecado que causou esta ruína sobre toda a humanidade. E é por isso que eu sempre digo, é por isso que nós não aceitamos morrer. Porque nós não fomos criados para morrer. A morte ela veio como uma penalidade, como uma punição. Mas o propósito elevado do Senhor Deus é de o quê? Reconduzir todas as coisas para o fim, para o propósito que ele primeiramente criou. A queda trouxe ruína, a queda trouxe separação, a queda trouxe morte, e essa é uma realidade que todos nós deparamos, todos nós não temos, digamos assim, não encaramos a morte como algo normal. A morte não é normal, ela é uma penalidade. É normal nossos filhos e a gente nascer, crescer, mas nós não vemos como normal morrer. A morte veio com uma penalidade, mas nós vamos ver um Deus que tem um plano muito mais elevado. O plano do Senhor Deus foi de redimir a humanidade, redimir os eleitos e redimir toda esta criação para o propósito original qual ele criou, o louvor da sua glória. É em Cristo que todas essas coisas vão sendo redirecionadas e em Cristo que todas as coisas vão sendo reconduzidas. Há uma eternidade, há uma vida que permanece mesmo depois da morte. Mas esta vida, ela é uma vida de comunhão eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer, trabalhai, se esforçai, não pela coisa que perece. E aqui a gente pode entender como nós vivemos ou nós não mais compreendemos de uma maneira tão clara isso. Nós passamos a labutar mais só para esta vida. Nós passamos a viver mais labutando, querendo, como se nós fôssemos viver eternamente aqui. Como se toda a nossa existência fosse resumida apenas aqui. Ela não é. Há uma eternidade. Há uma esfera na qual nós somos destinados para estar depois da morte. Ou na esfera de estar no céu com o Senhor Deus, em Cristo, ou na esfera no sentido de estar separados para sempre sem o Senhor Deus. Mas esse texto aqui também nos redireciona, meus irmãos, para o fim que nós fomos criados. Ele nos redireciona o fim
para o qual Deus nos criou. Qual foi o fim que Deus nos fez? Para o louvor da sua glória. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para o louvor da sua glória. E quando Ele diz aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Aqui Ele está redirecionando, Ele está reconduzindo nossas vidas. Labutai, mas coloque as coisas agora no seu devido lugar. Coloque as coisas na sua devida ordem. E há uma ordem que deve estar na nossa vida. Há uma ordem de valores espirituais que devem ocupar o nosso lugar, o primeiro lugar no nosso coração, o que deve conduzir nossas vidas. Primeiro é Deus. Deus deve ser o primeiro lugar da nossa vida. E aqui é o próprio Senhor Jesus redirecionando. Segunda coisa é família. Terceira coisa, trabalho. E por último, é o lazer. Mas como nós temos a tendência de inverter, como nós temos a tendência, o pecado levou a uma inversão. O que nós vamos gastar ou ter em prioridade às vezes é o trabalho. É a labuta para viver nesta vida. Trabalhar é bom? É bom. Mas ele nunca pode ser o primeiro lugar da nossa vida. Aqui o Senhor Jesus está reconduzindo para que nós venhamos entender o fim para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. E é quando nós, digamos assim, provamos de Cristo, quando nós comemos de Cristo, quando a graça de Deus nos alcança, a nossa vida ela é redirecionada para esse fim. Nesse sentido, nós vamos trabalhar, mas nós vamos viver com uma maneira diferente. Nós vamos trabalhar não pelo pão que perece. Você e eu vamos trabalhar sabendo que o fim que nós devemos fazer todas as coisas é para a glória dele, é para agradá-lo. Ele não está dizendo aqui que nós não devemos trabalhar para subsistir, para a nossa comida, mas ele está mostrando que tudo isso vai ter um fim, um direcionamento diferenciado. Todas as coisas agora nós vamos fazer para a glória dele, para agradá-lo. Todas as coisas terão para nós uma satisfação que nós não tínhamos. E esse é sempre um resultado da queda. E uma das consequências terríveis da queda qual é? É que nós labutamos, trabalhamos e no fim nós morremos. Que fim? A gente pode dizer assim, que satisfação há nisso? Que prazer há nisso? É apenas viver por viver ou subsistir. Mas aqui não. As coisas são redirecionadas. Quando nós vamos ver, nós vamos fazer todas as coisas. E sabendo que é Deus que nos dá vocações, é Deus que nos dá habilidades, é Deus que nos dá talentos, mas agora nós vamos fazer tudo para a glória dele. Nós vamos labutar por aquilo que promoverá a sua glória, nós vamos labutar não por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno, aquilo que tem um fim, um propósito eterno, que é a glória, que é o louvor do Senhor Deus. E nesse sentido nós vamos ter satisfação em fazer as coisas. Nós vamos ter prazer, alegria em fazer as coisas, todas as coisas. E isso é algo tão admirável. Deus deu a homens, a nós, vocações, talentos. E tudo Ele deu para que nós venhamos fazer tudo para a glória dEle e fazer tudo com satisfação, visando a sua exaltação e visando aquilo que promoverá a glória e o louvor do seu nome. Nós vamos trabalhar, mas com zelo, com excelência e com alegria, porque tudo nós iremos fazer agora para agradar o nosso Deus. Nós iremos nos empenhar, labutar, mas não somente por uma comida que perece, não somente por aquilo que acaba. E se você for ver, há um contraste tão claro aqui que o Senhor Jesus fala. Ele fala de algo que perece e ele contrasta com o quê? Com vida eterna.
ele mostra algo que é corruptível e algo que é incorruptível. Ele vem fazer este contraste tão claro e ele vai dizer: labutai, trabalhai, se esforcem, não por aquilo somente que perece, que não subsiste, mas redirecione toda a vida, toda a labuta, tudo que viermos a fazer, com fim que a glória dele, com fim que a promoção do seu próprio nome e a honra da sua bendita pessoa. Mas veja que ele vai aqui também conduzir todas as coisas para que ele venha a ser de fato o centro de todas as coisas. Ele vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ele está dizendo: labutem pela redenção, trabalhem pela vida eterna. E entenda bem, aqui ele não está dizendo e não está ensinando salvação pelas obras, ele não está dizendo isso, porque ele vai dizer que esta vida que não perece, esta vida eterna, é ele quem dá. E aqui então ele traz para ele a exclusividade acerca da salvação. Quando ele diz é ele que dá, ele está mostrando que a redenção, a salvação está na pessoa dele e é nele que o homem pode obter vida eterna. Aqui ele está trazendo a exclusividade. Em quem é que nós somos salvos? Só nele. Não há salvação fora de Cristo. Os apóstolos disseram justamente isso. Não há outro no mundo, não há outro pelo qual nós venhamos ser o quê? Salvos. A não ser nele. E é por isso que ele diz: esta redenção, esta vida eterna e todas as coisas, é ele quem dá. É dádiva, é graça. Mas entenda bem que aqui ele está também trazendo que para nós, redirecionando que ele deve ser o centro e a razão da nossa satisfação nesta terra. Ele, Cristo, deve ser a nossa satisfação aqui. Que bem nós temos nesta terra. Qual é o nosso maior bem? Deve ser a sua pessoa. Quando nós provamos de Cristo, nós passamos a ter um tesouro que vale mais do que tudo nesta vida. Nós passamos a ter um tesouro 1.000.000 de vezes mais precioso do que a monte de dinheiro ou monte de coisas que o dinheiro pode dar. Nós passamos a ter um tesouro precioso. Se ele direciona para um propósito, mas ele redireciona também o nosso coração, para que o nosso coração tenha e deixe e que ele venha ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Que ele seja a nossa satisfação nesta terra, porque assim e somente assim nós teremos nele a satisfação no céu. Quem será a nossa satisfação no céu? Quem será a nossa alegria? Quem será a nossa felicidade? Será Ele. Ele será. O céu só será céu para nós. O céu só terá satisfação para nós por causa dEle. E essa é uma das razões que a gente pode dizer porque os ímpios não terão prazer e satisfação no céu. Porque eles não têm prazer e satisfação em Cristo. Se eles não amam a Cristo, se eles não têm prazer em ouvir de Cristo, em comunhão com Cristo, é como alguém já disse: se colocar um ímpio no céu, ele vai pedir para sair, porque tudo que tem lá não é o que ele gosta, não é o que ele ama, não é o que ele satisfaz. Mas para um crente, o céu é o céu por causa de Cristo. Cristo é o seu tudo, Cristo é a satisfação. Que bem tenho eu na terra? Ora, o único bem, o tesouro de tudo é Cristo. Ele que é a nossa satisfação. E eu penso que isso deve trazer para nós uma aplicação tão clara nesses dias de turbulência, de angústia. Em quem nós temos a satisfação? Quem é o nosso tesouro? A quem pertence a nossa vida? É a Cristo. É dele. É para Ele.
O céu será o céu para nós porque nós teremos alegria, nós teremos prazer, seremos felizes por causa dele. Do mesmo modo que ele seja aqui na terra. Aqui ele está dizendo que é para ele, por ele que são todas as coisas. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela qual subsiste para a vida eterna, a qual ele dá. É ele que salva, mas ele salva, ele redime para que ele venha a ser o centro da nossa vida, para que ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida, para que a minha e a sua satisfação nesta terra não esteja em coisas que perecem, não esteja em coisas que não satisfazem, não esteja em coisas que não trazem felicidade. Esse é um dos grandes enganos do pecado, é que o homem busca coisas que nunca vão lhe dar satisfação e nunca lhe trarão alegria e felicidade. Mas ele, aqui, é o Senhor Jesus dizendo, é ele que dá, é uma dádiva, ele é o pão que desceu do céu, é ele que de fato nos dá vida, e é nele que nós somos satisfeitos, alegres, felizes. Meus irmãos, eu sempre digo que nós crentes deveríamos ser o povo mais feliz da terra, mais satisfeito. Quem nós temos? A Cristo. Nós temos a Ele. Ora, quem tem Deus e riquezas, não tem mais do que aquele que só tem Deus. Aquele que tem Deus, porque Ele satisfaz plenamente. Ele satisfaz o coração, a alma, Ele satisfaz os nossos anseios, Ele redirecionando, meus irmãos, todas as coisas para uma harmonia perfeita. A nossa alma vai estar em harmonia somente em Cristo. Os ímpios são como as ondas do mar, agitados. As ondas do mar sempre são agitadas e as ondas do mar lançam suas sujidades na praia. Assim é o ímpio. Sua alma não tem paz. Sua alma é uma angústia. E é somente em Cristo que as coisas vão se redirecionando. É só nele que nós vamos encontrar paz. Mas é só nele que nós vamos encontrar satisfação para viver nesta terra. Aconteça o que acontecer. Quem nós temos? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa satisfação? Pessoas. Família é bom. Nós devemos cuidar da nossa família, mas ela não pode ocupar o lugar que não é devido no nosso coração. Não pode ocupar o lugar que não cabe a nós colocarmos. Em primeiro lugar é o Senhor Deus. Lembre dessas exortações do Senhor Deus a Israel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de quê? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que o Senhor Deus estava dizendo? Ele estava dizendo, ouve, Israel, tenha satisfação unicamente em mim nesta terra. Tenha a sua razão para viver e para ser feliz unicamente nele. Porque é isso que será o céu. O céu será o céu, porque a nossa felicidade estará em Cristo. E penso que todo crente verdadeiro, sabe quem ele deseja, porque ele deseja o céu? E sabe por que o céu é o céu? Porque Cristo está lá. Sabe por que o inferno vai ser o inferno? Porque Cristo não estará lá com a sua graça, com a sua bondade. Ele estará lá com a sua justiça. Ele não deixará de estar, mas ele estará lá com a sua justiça, da sua condenação eterna. O que o crente mais deseja ver é quem? É Cristo. É Cristo, é o seu benfeitor. É o seu Salvador, seu Redentor amável. Seu anelo, sua felicidade, sua busca é Cristo. Aqui Cristo está direcionando o nosso coração. Nós só vamos ter harmonia nele. Nós só vamos ter satisfação à medida que ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida. E à medida que nós venhamos buscar as coisas que não perecem, mas as coisas que são eternas. Nós venhamos colocar as coisas na sua ordem. O que é eterno é que deve ser a nossa labuta. O que não perece é o que nós devemos nos esforçar. O que é para sempre é o que deve ser a razão,
para a qual nós devemos viver e trabalhar e labutar. Mas é nele, somente nele, que nós vamos ter plena satisfação, tanto aqui quanto no céu. Algumas aplicações para nós. Primeiro, eu penso que a avaliação aqui do Senhor Jesus quanto à motivação da multidão que está seguindo, ela sempre deve ser ponderada por nós. Ela sempre deve ser ponderada. Nós sempre devemos nos autoavaliar. E isso significa dizer que avalie sempre. Qual é a motivação que você tem seguido a Cristo? Veja duas coisas. Primeiro, a honestidade dele para com você. E ele é o único que pode sondar o seu coração. Ele é o único que conhece a motivação pela qual você pode estar seguindo. Eu não conheço. E eu procuro, pela graça de Deus, sondar o meu coração. Ele é honesto. Mas há uma outra coisa. Seja honesto. Seja honesto com você mesmo. Avalie. Se deixe avaliar. Mas seja honesto com Cristo. Seja honesto com Ele. Avalie para que você possa segui-lo e as motivações elas sejam honestas em segui-lo. Isso lhe trará segurança. Era isso que Jesus queria para eles. Vocês estão me seguindo pelo que eu dei. Vocês não estão me seguindo por quem eu sou. Porque é Ele que nos satisfaz. Não são as bênçãos temporais, não são as bênçãos materiais. Isso Ele nos dá. Isso é, digamos assim, é a benevolência dEle para conosco. Que bom que nós temos um Deus que na sua providência nos dá, nos mantém, nos dá o pão. E Ele diz que nós devemos orar, né? Nós devemos pedir que Ele nos dê o pão de cada dia. Mas nós podemos ter a plena certeza. Isto aqui não é por causa disso que nós seguimos. Isto aqui não é a razão para que nós estejamos seguindo. A razão é Ele. A motivação correta é por quem Ele é. Mas a segunda coisa aqui desse texto é que este texto aqui o Senhor Jesus nos redireciona para um propósito da nossa vida. E aqui vê esse texto ao nos redirecionar para o propósito qual é? O fim para o qual nós devemos fazer todas as coisas em louvor da sua glória. Isso tira a ideia errada e é sempre uma coisa que nós precisamos sempre entender, de que não há algo que é secular e algo que é espiritual. Entenda bem, isso é uma visão católica. É a Igreja Católica que veio dizer, há trabalhos, há profissões que são de natureza secular para este mundo. E há profissões ou trabalhos ou vocações mais elevadas que são de uma natureza espiritual. E nisso eles faziam a separação entre o clero, né? Alguém que era chamado para ser padre ou clérigo, ele tinha uma vocação espiritual elevada. Os outros eram o quê? Secular. Não, meus irmãos, não existe isso. Todas as coisas, elas são feitas para a glória de Deus. Há diferença, sim, em termos de vocação. Há diferença, sim, em termos de profissões, digamos assim. Eu sei que é diferente um médico, um dentista, de uma senhora que trabalha em casa. Eu sei também que é diferente de um pregador, mas o fim é o mesmo. Quem trabalha, trabalhe para a glória de Deus. Quem prega, prega para a glória de Deus. Quem trabalha em casa no seu dia a dia, também faz todas essas coisas para a glória de Deus, porque nele é que nós temos a plena satisfação e é para ele que nós fazemos todas as coisas. Uma vez uma senhora, eu sempre digo esse exemplo, uma senhora piedosa, muito crente, né? Foi visitar um casal de amigos, pastores, e conversando com a esposa lá que estava fazendo a comida, tudo. E ela chegou para a senhora e falou assim, fez cantando. Fez cantando. Ela pergunta isso por quê? Fez para agradar a Deus.
porque pode ser tão simples. Fazer comida, varrer casa. Há uma diferença nisso, em termos de outras vocações. Mas o fim é o mesmo. Fazer tudo para agradar a Deus. Fazer tudo para a glória dele. As coisas mais simples ou triviais da vida devem ser feitas para a glória dele. Lembra o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, façais para a glória dele. Este é o propósito mais elevado, que é em Cristo que ele nos reconduz, em Cristo que ele redireciona a nossa vida. Isso vai trazer a mim e a você alegria. Nós vamos fazer as coisas com alegria, com satisfação, porque temos um propósito de fazer as coisas. Nós fazemos para o nosso Deus. Nós fazemos para agradá-lo. Mas por último, veja que tudo nesta vida perece. Tudo se acaba. O que devemos labutar, para o que devemos trabalhar, é para aquilo que nunca terá fim. Tudo que for um propósito da vida, que seja apenas para essa existência, vai acabar, vai perecer. Mas há uma eternidade para se viver. E a esta eternidade é que o Evangelho sempre lhe leva a perguntar: onde você vai passar a sua eternidade? Esta vida, esta existência, não termina aqui a nossa existência. A morte não significa dizer não existir mais. Você e eu continuaremos a existir. Mas a pergunta é: onde você vai passar a sua existência eterna? Pense nisso, pondere de uma maneira tão honesta, ponderando aquilo que Jesus quer na sua motivação, ponderando naquilo que o lugar que ele deve ocupar na sua vida, ponderando que você em Cristo Jesus é redirecionado para viver para a glória dele, mas ponderando que você só vai ter felicidade, satisfação nesta vida somente em Cristo Jesus. Eu penso que foi Agostinho que disse que dentro do coração do homem existe um vazio, e este vazio tem o formato de Deus. Ele só pode ser preenchido por Deus, porque nós só vamos ter satisfação na pessoa do Senhor Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo tão grande privilégio que o Senhor nos concede de cultuar ao Senhor, de adorar a tua bendita pessoa. Isso é para nós motivo de gratidão, de alegria, porque nós sabemos que nós só podemos nos aproximar de ti, te adorar, te cultuar, por causa de Cristo e por meio de Cristo, por aquilo que Cristo fez em nosso favor e nos reconciliou com o Senhor. E agora nós podemos ter este tão grande privilégio de, como igreja, te bendizer, te cultuar, te exaltar, mas também, Senhor Deus, o privilégio que temos de ouvir da tua palavra. Ó Senhor, eu oro suplicando que o Senhor torne vívida cada verdade que ouvimos, torne vívida a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que ela possa, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, produzir em nós mudança, transformação, que nós venhamos ser reconduzidos de fato para todas as coisas estarem em Cristo. Cristo venha reconduzir nossa alma, nosso coração, nossas aspirações, nossas motivações em segui-lo, que as motivações sejam para nós honesta, correta, em procurar seguir por quem Ele é, amando, sabendo que Ele é o Filho de Deus, o bendito Salvador das nossas vidas, que é nele que nós temos perdão, redenção, que isso nos leve a viver de modo a amar o Senhor Jesus, a dedicar tudo que temos e tudo que somos para a sua glória, para o seu louvor, mas que tudo que viermos fazer, Senhor Deus, o propósito seja agradar o Senhor, seja as coisas pequenas da vida, seja as vocações, os talentos, os quais o Senhor graciosamente nos deu, e é o Senhor que dá salvação, mas é o Senhor que converge todas as coisas para que sejam feitas para a glória e para o louvor do teu nome. Mas acima de tudo, Senhor Deus, nós pedimos, ó Deus, que a nossa alma tenha satisfação unicamente no Senhor,
que nossa alegria, nossa felicidade esteja unicamente em Cristo. Ilumina os nossos olhos para conhecer cada vez mais a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Incline a nossa alma para se apegar mais e mais a Cristo. O nosso bem maior nesta terra é o Senhor, assim como será no céu. O céu será o céu por causa de Cristo, e nós estaremos ali satisfeitos, felizes, por causa de quem é Cristo e por causa da sua graça em nos conduzir para estar ali. Seja conosco, Deus, nos abençoe, que Cristo seja a nossa alegria, nossa satisfação nesta terra, Senhor Deus. E de modo especial, Senhor Deus, suplico por essa situação tão difícil que estamos passando. Peço que o Senhor abençoe irmãos que têm passado por aflições, dificuldades, irmãos que possam estar que foram contaminados, ó Deus, com este vírus, Covid-19. Ó Senhor Deus, seja gracioso para com esses irmãos. De modo especial, Senhor meu Deus, eu te suplico em favor do presbítero Célio. Ó Senhor, tenha misericórdia, seja presente, seja com ele, Senhor meu Deus, dando a sua graça, conduzindo sua vida, que ele tenha em ti conforto e consolo, e tenha em ti a esperança, Senhor Deus, da tua graça, que pode fazer todas as coisas para o louvor do teu nome. Abençoa os parentes, irmãos que têm parentes infectados ou que perderam parentes com este vírus. Ó Senhor, seja com estes irmãos também, conduz tua vida, guarde-os, sustenta, firma, Senhor Deus, nesta situação tão difícil, que eles tenham sua esperança renovada no Senhor, que eles tenham a sua confiança renovada no Senhor e que eles tenham a sua alegria em meio a lutas e provações renovadas também no Senhor. Ó Deus, nos abençoe nesta nova semana, conduz nossa vida e faça com que venhamos trabalhar, nos empenhar nas nossas atividades, fazendo para promover, Senhor Deus, a tua glória, fazendo tudo com excelência, com dedicação, para agradar o Senhor, sempre com sinceridade, mas sempre com desejo de agradar-te e de servir-te de uma maneira mais honrosa, mais prazerosa também, Senhor Deus. Sê conosco, nos abençoe, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.